O desembarque dos aliados na Normandia, conhecido como Dia D, ocorreu em 6 de junho de 1944. O Dia D foi um dos momentos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Nesse dia, tropas americanas, britânicas e canadenses cruzaram o Canal da Mancha e desembarcaram nas praias da Normandia. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Todas as sextas-feiras aqui a gente conversa a respeito do nazismo. Eu comecei essa série de vídeos falando a respeito do nascimento do Hitler e eu pretendo terminar falando sobre a morte dele. Então, se você se interessa por esse tema, se inscreva nesse canal, veja as nossas playlists, deixe o seu like, comentários, essas coisas são muito importantes. Também na descrição do vídeo eu vou deixar todos os livros que eu estou utilizando como referência e a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal. Eu agradeço muitíssimo, tá certo? Então, pessoal, vamos lá no nosso assunto de hoje, né? Como que estava o Hitler nos primeiros dias, né, antes da invasão? Olha só, a cúpula nazista estava bastante calma, tá? De acordo com Nicholas von Below, que era ajudante para a Luftwaffe, o clima parecia os tempos pré-guerra. À tarde, Hitler costumava pegar o seu chapéu, sua bengala e sua capa curta e fazer uma caminhada até a casa de chá para tomar café com bolo. À noite, em torno da lareira, havia um clima descontraído. Hitler falava sobre grandes personalidades da história, a configuração futura da Europa, o combate aos judeus e a influência das igrejas cristãs. Em 4 de junho de 1944, o Rommel, a quem Hitler tinha atribuído a responsabilidade pelas defesas do Atlântico, tinha até tirado férias. Então, pessoal, na noite do dia 6 de junho de 44, Hitler e seu círculo viram os últimos noticiários cinematográficos e a discussão se concentrou no cinema e no teatro. Havia 4 horas que as primeiras notícias de que uma invasão aliada começaria naquele dia tinham chegado. Goebbels, por exemplo, não acreditou nessas informações. Hitler foi dormir às 3 da madrugada. Quando o Speer, que era o arquiteto do Hitler, chegou na manhã seguinte, 7 horas depois, o Hitler ainda estava dormindo e ele não sabia da invasão. Speer disse que Hitler havia previsto corretamente que o desembarque seria na costa da Normandia, mas havia suspeita de que essa seria uma tática de distração dos aliados. Então era por isso que eles não estavam dando tanto valor, né? Por incrível que pareça, pessoal, quando Hitler recebeu as primeiras notícias da invasão, ele se sentiu aliviado. Ele demonstrou um otimismo irreal, inclusive Hitler agia de forma estranha em alguns momentos, né? Quando os americanos entraram na guerra, ele comemorou. Ah, não, porque os americanos agora vão se dedicar mais ao Japão. Né? Então, se antes da guerra os americanos já estavam alimentando a União Soviética e a Inglaterra, eles fariam muito mais entrando na guerra, certo? Mas não foi assim que Hitler entendeu. E aí, pessoal, o que aconteceu, né? Hitler acrescentou que o mau tempo estava do lado da Alemanha, e o Goering achava que a batalha já estava praticamente vencida, né? Então você vê, né, que eles não estavam batendo bem mesmo. Então, junto com a enorme esquadra aliada de quase 3.000 navios, que se dirigia, para a Normandia, havia desembarcado as tropas americanas na praia de Utah, na península de Cotentin. Isso às 6h30. Os desembarques dos britânicos e canadenses nas praias de Gold, Juno e Sword foram melhores que o esperado. Somente o segundo desembarque americano, isso na praia de Omaha, defrontou-se com uma boa divisão alemã de infantaria. Os soldados que desembarcaram nessa praia foram quase dizimados. O número de baixas foi bem grande, mesmo assim, cerca de 35.000 soldados americanos conseguiram finalmente avançar. Vamos ver um trecho, pessoal, de um documentário do Discovery Channel mostrando pra gente o que foi o desembarque na praia de Omaha. 5 anos após o início da Segunda Guerra Mundial, o futuro da Europa estava ameaçado.
Os nazistas de Hitler haviam ocupado o continente. Junto com os aliados, os Estados Unidos encabeçavam a luta. Eram 6 horas da manhã no litoral francês. 8 companhias de soldados americanos, a primeira onda, esperavam para entrar na batalha. Prepare-se para desembarcar! Vamos para a praia! Enquanto eles se aproximavam da praia, que recebeu o codinome de Omaha, centenas de homens rezavam, sabendo que os aguardava era um muro de armas, uma zona de matança e possivelmente a própria morte. Entre eles estava Rab Al-Garten, de 19 anos de idade. O barco estava muito silencioso. Eles sabiam o que iriam enfrentar. Como quase todos na embarcação, o dia D foi a primeira vez que Ra entrou em ação. Embora ele não soubesse, nas 12 horas seguintes, a vida de Ra dependeria do que ele havia comido no café da manhã, da física da água e de um pedaço de madeira de 5 centímetros. Pessoal, no final do dia, em torno de 156 mil soldados aliados haviam desembarcado e feito contato com os 13 mil paraquedistas americanos e britânicos lançados atrás dos flancos das linhas inimigas, isso várias horas antes do desembarque, bem como estabelecido cabeças de ponte com sucesso. Então, pessoal, vamos ver a cena de uma série que eu gosto bastante, do Band of Brothers, que é a cena do desembarque da Companhia Easy, que era uma companhia de paraquedistas, na Normandia. Então, pessoal, havia desavenças entre os comandantes alemães e falta de acordo sobre as táticas entre os generais da Alemanha, e isso acabou ajudando bastante os aliados. Quando a cúpula nazista percebeu o que estava acontecendo, começou a depositar esperanças em armas milagrosas. Hitler contava com o efeito devastador que as bombas V1 iriam causar em Londres, e de fato causaram mesmo, né? Essas bombas, pessoal, eram mísseis de cruzeiro primitivos, movidos por motor a jato e difíceis de derrubar. Goebbels ficou preocupado com o tom triunfalista do relatório da Wehrmacht e de vários artigos de jornais igualmente fantasiosos, né? Goebbels notou que tinha se criado a impressão de que a guerra acabaria em poucos dias por conta do V1. Ele ficou aflito para acabar com essas ilusões. Por quê? Porque a euforia poderia se transformar rapidamente em atribuição de culpa ao governo. A população poderia se voltar contra o governo, né? Muito bem. E o Hitler, já com uma aparência muito pálida, cansada, mexia nervosamente seus óculos e brincava com um lápis enquanto falava com seus generais que tiveram que ficar em pé. O ditador nazista pôs a culpa nos comandantes pelo fracasso, né? E aí, o que aconteceu? O Rommel se contrapôs, falando que a força aliada era imensamente superior, não tinha como eles combaterem. A sós com Hitler, Rommel pintou um quadro muito sombrio, declarando que a frente ocidental não poderia ser mantida por muito tempo e implorou que Hitler buscasse uma solução política. E o líder nazista rechaçou a ideia, né? Imagina. Para seu círculo, olha só, o Hitler disse que Rommel tinha se tornado muito pessimista e que somente otimistas venceriam a guerra. Hitler se reuniu com Goebbels, que atacou Goering, afirmando que ele vivia em total fantasia, né? O Goebbels reclamava muito do Goering, que não lidava com a realidade. O Goebbels queria medidas drásticas. Segundo ele, era preciso reconhecer a crise para poder superá-la. E aí o Goebbels queria que todo o esforço alemão se voltasse para a guerra. Hitler tinha se saído muito bem como estrategista militar somente enquanto a Alemanha estava em vantagem, enquanto as ofensivas relâmpagos eram possíveis. Já em 1944, aí diversas crises militares começaram a se acumular e ele descartava qualquer tentativa de chegar a uma solução pacífica. Quanto pior ficava a situação, mais autodestrutivo e irracional Hitler se tornava. O líder nazista presumia que outros comandantes com atitudes superiores fariam um milagre, né? Lutando em duas frentes. Isso não seria possível, né? Muito bem. E aí Hitler deu a entender várias vezes que não tinha ilusões positivas sobre o resultado da guerra para a Alemanha, mas ele continuava rechaçando qualquer indício de pessimismo, né? Então, em alguns momentos ele tinha alguma lucidez, né?
depois caía na fantasia e na loucura, né? Muito bem, pessoal. Diante de tudo isso, já tinha gente na Alemanha decidida a agir antes que fosse tarde, matando o Hitler, né? Aguardem cenas dos próximos capítulos aqui. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa o seu like, comentários, né, essas coisas são importantíssimas e se inscreva no canal, tá certo? Um abraço e até mais.